But that's where you need to Little by little, understand. little by little. No, but genuinely, but that's what you need to No, understand. you will not. Listen, God will frown upon you. You can't do that. And you. What do you mean, and me? It doesn't say in the Bible I can't do that. Read the book. I can do whatever I want. I'm a man. Women can't do those things. It's disgusting. I can't believe you're poisoning the youth on YouTube. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai assistir um dos vídeos, se não for o vídeo mais polêmico e mais assistido do Andrew Tate no YouTube. São mais de 25 milhões de visualizações. E por que esse vídeo aí gerou uma repercussão tão grande? Porque nesse vídeo ele fala exatamente tudo o que ele pensa para uma mulher, que é algo que a maioria dos homens tem medo de fazer. As mulheres usam maquiagem porque os homens se apaixonam pelo que eles veem. E os homens mentem porque as mulheres se apaixonam pelo que eles dizem. E você vai ver também como ela fica descompensada durante várias vezes no vídeo, quando o Andrew Tate diz a verdade nua e crua na cara dela. Em alguns casos você vai olhar e vai pensar que talvez isso pode ser extremo, mas é exatamente o que a gente tem que fazer. É falar o que a gente pensa sem tentar agradar os outros. Então já deixa o like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. You need a man who is capable of doing lots of different things that he doesn't do very often. You need a man who's capable of being violent when the time appears. Of course, you need a man who's capable of making money. You need a man who can kill somebody and hold a baby in the same day. You need a man with a very broad spectrum of qualities and assets and capabilities. And this is actually what the most difficult thing about being a man is. Most people, when I say most people, let me change that. Most females don't respect how difficult it is to become a high-value man. Because to become a high-value man, you need to have so many different qualities and so many different capabilities. It's a very difficult thing to do. You need to be funny and smart and charismatic and interesting with stories and strong and rich with a nice car and a nice apartment. Whereas to be a high-value female, you need to be hot. If you're nice, it's a bonus, but it's not even that necessary. Bom, o que o Tate está falando aqui, nessa parte, é algo que ninguém tem coragem de dizer, especialmente na cara de uma mulher assim. Para você se tornar um homem de alto valor, isso exige esforço em todas as áreas da sua vida. E o pior, ninguém vai te aplaudir no caminho. Ou seja, você precisa ser forte e também precisa ser capaz de prover segurança física, financeira e emocional. Você também precisa ser engraçado, você também precisa ser carismático. Você precisa ser sério também nos momentos que precisa ser sério. Isso é uma coisa que não é fácil, não é natural. Isso é algo que é forjado. Ou seja, o mundo exige tudo isso de você e vai te tratar como lixo se você falhar em uma dessas coisas. Por exemplo, se você for um cara que tem o seu dinheiro no lugar, mas você não entende a natureza feminina, você muito provavelmente vai ser usado. Um erro que você faz, acabou. Você é julgado, você é descartável. E ninguém vai se importar com isso. Você quer conquistar ela? Você precisa ser o cara. Você não pode fingir ser o cara. Você tem que ser ele. Não adianta decorar a frase de guru de relacionamento. Cedo ou tarde, a máscara vai cair. Sua melhor aposta é você simplesmente se desenvolver o máximo que você pode em todas as áreas. Porque se você não fizer isso, a hora que a máscara cair, você vai perder tudo. Porque você não era. Você estava apenas atuando. A parte mais insana e injusta de tudo isso é que enquanto o homem tem que ralar para conseguir todos esses atributos, todas as características, se a mulher é mediana, ou seja, 5 de 10, e ela coloca uma maquiagem, e ela coloca o filtro do Instagram, e ela não é obesa, só dela fazer isso, ela já tem centenas de caras atrás dela. Mesmo que isso seja apenas uma manipulação. Esse é o mundo que a gente vive. Então se você tem 18, 19, 20, 21, começa hoje, trabalha hoje, e se torna amanhã. Não finja ser, seja, porque o mundo não respeita fingidores, e muito menos as mulheres. Elas vão direto nos que já são. Então, um ponto que o Andrew Tate fala no vídeo também é a questão do xadrez, né? A realidade do jogo de xadrez é uma analogia para dinâmicas de relacionamento reais entre homens e mulheres. Porque o rei ele pode se mover apenas uma casa por vez. Ele é limitado, ele é lento, ele é estratégico. Mas ainda assim, ele é o rei. É o rei que precisa sobreviver. Se o rei morrer, acaba o jogo. Se o rei morrer, você perdeu o jogo. Já a rainha, ela pode se mover quantas casas ela quiser, na direção que ela quer. E isso mostra como a beleza feminina é um commodity tão valorizado, especialmente na modernidade de hoje, com Instagram, com estética, com filtros e tudo isso. Deixa eu usar outro exemplo. O cara que está em Angra dos Reis, naquele iate, 40, 50 anos, ralou a vida inteira, trabalhou muito,
caiu e se reergueu, teve que lidar com problema com o banco, com problema com o governo, com problema com o imposto, para que um dia ele conseguisse superar essas dificuldades, comprar seu iate, comprar seu carro de luxo e comprar sua mansão. E quem está do lado dele nesse iate? Uma menina de 19 anos, que é bonita, que é magra e que não precisou fazer nada para conquistar isso. Ela simplesmente respondeu a uma DM no Instagram e ela pode ter acesso a todos os luxos do iate, tanto o carro, que o cara teve que trabalhar 30 anos para conquistar. Agora, invertendo esse jogo em um mundo dos sonhos, imagina você acordar todo dia, você abrir seu celular no Instagram e você tem todo dia 100 DMs de mulheres te oferecendo sexo de graça, te oferecendo presentes, te chamando para festa, te oferecendo experiências luxuosas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Tudo isso sem você ter feito nada. Você nem conhece essas pessoas. O único mérito que você teve foi nascer com um rosto bonito e ter uma boa genética. Agora me fala, como você acha que seria o seu ego? E esse é o ponto, pessoal. Isso que acontece hoje está moldando uma geração inteira de mulheres, especialmente, obviamente, as mulheres que são entre medianas para bonitas. Elas hoje conseguem viver em uma realidade distorcida, onde acham que merecem tudo sem precisar ter feito nada. E isso acontece porque o mundo moderno validou isso. As mídias sociais validaram isso. E o pior, quanto mais ela é validada, menos ela acredita que precisa de um homem de verdade. Que a gente falou, imagina como é o seu ego, se você tem todas essas opções. E o pior, se ela tem todas essas opções sem fazer nada, ela é incapaz de sentir empatia, ou seja, de reconhecer o esforço necessário para os homens conquistar as coisas. Porque elas têm tudo ali praticamente grátis. Entende? O privilégio é invisível para aqueles que o possuem. Ou seja, ela nunca vai conseguir entender o quão difícil é a vida dos homens. Agora vamos para o próximo. Do you understand? Do you agree with my point? Not always. Listen, there's men that are funny, that aren't that attractive, that can get attention. It's like an energy thing. I disagree. You disagree? I disagree. I know what you're saying. They can get attention, but I don't think anyone would look at a funny guy who lives with his mom and call him a high-value male. Whereas if you get a really, really beautiful girl, even if she has nothing else going for her, she'd be considered high value. I wouldn't say high value, no. Yeah, we can disagree. That's fine. Are you a good partner? The best, of course. The best. What makes you the best? Besides you and the police, I don't often answer questions. Okay. He's definitely had a police interview in the past. I don't like to answer open-ended questions because I feel like they're a trap. Why? Because when you speak a lot, it's how you end up getting trapped, right? It doesn't matter if it's a police interview or anything else. The more you talk, the worse. Bom, esse ponto, ele pega um gancho exatamente do anterior. Porque tem gente que acha que o cara que pega várias mulheres, ou o cara que é engraçado, que é bonito, que é extrovertido, vai ser considerado um homem de alto valor. Isso pode, de fato, ser um bom empurrão ali no começo, para você gerar uma atração inicial. Se o cara é bonito, ele vai conseguir atrair mulheres aí no primeiro momento. Mas atrair não é manter. E manter é o que define o valor de verdade. Você não consegue manter uma mulher, construir algo sólido, apenas com senso de humor, carisma e beleza. Você precisa de outras capacidades. Capacidade emocional, capacidade financeira, capacidade física. Você precisa ser estável, você precisa ser capaz de liderar. Isso não vem com uma piada bem feita ou com uma foto no Instagram. E ele fala uma coisa aqui que vale ouro, que muita gente não percebe. Quanto mais você fala, pior. Isso vale para qualquer interação, negócios. Quanto mais você fala, menos valor tem as suas palavras. Tudo que é abundante perde valor. Palavras demais criam inflação. Se você é engraçado, ótimo. Usa isso de forma estratégica. Faça a mulher rir no momento certo. Se você é um homem um pouco mais sério, um pouco menos carismático, tudo bem. Não tenta vender algo que você não tem. E saiba usar estrategicamente esse silêncio ao seu favor. Quando você fala pouco, as palavras têm peso, elas são ouvidas, elas têm impacto. Então vamos pro próximo. The most important actions a woman can undertake is loyalty. Every man out here knows that disloyalty is the most disgusting thing a female could ever do to her man. But are you loyal?
Let's not pretend that male loyalty and female loyalty are the same thing. But loyalty is loyalty. No, but they're not the same thing, are they? Why is it not? Because men and women are not the same. We are not the same. You are correct there. Okay, so we agree. No, but I'm not agreeing to people being dishonest, cheaters, liars. He's deluded. Why do you think men and women are different? We carry children. Correct. You know, we nurture. We're, compassionate, emotional beings. Yep. Men are very different. I agree. However, I don't think it's very fair for men to sit with the opinion that it's acceptable for men to cheat. I didn't even say that, but I think if we, as intelligent, logical beings, as you are and as I am, if we agree that men and women are not the same, then our paradigms on how we enact in certain regards cannot be seen as the same. So, if I'm with you Correct. and I then cheat, That's disgusting. I can't believe you even said that on YouTube. You see, you just said that on YouTube. I'm sorry to the world. Please don't listen to this. No, but it happens. No, it but it doesn't does. happen. No, People cheat. no. Please don't say this on YouTube. You're going to corrupt the youth. I'm sorry for her. I'll pray for her. These things can't be said. Women can't do that. It's disgusting. Women can't do that, so it's a double standard. It's a double standard. But life is full of double standards. Yeah, but it doesn't mean listen, regardless with your philosophies and everything that you keep It's not my No, philosophies. but I'm saying, okay, life is full of double standards. Correct. I understand that. But in a relationship, Correct. it's a partnership. Yes. Right? You and me, we're together. Since when? You know what Bom, isso não é uma opinião, isso é um fato biológico, antropológico, como o Tate disse. A vida é cheia de double standards. Double standards é padrão duplo. São peso e medida diferentes para homens e mulheres. E isso não tem problema. Sabe por quê? Porque homens e mulheres são diferentes. Portanto, a maneira como a gente julga essas ações também deve ser diferente. Exemplo simples. Se tem um assalto na rua, ninguém espera que a mulher sozinha vá lutar contra o bandido, certo? Mesmo que ele nem esteja armado. Quem é esperado para proteger nessa situação? O homem. Se você sai com uma mulher para jantar e ela oferece para pagar a conta, você sabe que no fundo ela está te testando. E se você aceitar isso, ela te desvaloriza. Esse é mais um double standard, porque você sempre tem que pagar a conta. Você já viu alguém reclamar disso? Agora, quando o assunto é traição, elas querem forçar igualdade onde não existe igualdade. O homem pode sim amar uma mulher de verdade, ser fiel emocionalmente a ela, cuidar dela financeiramente e mesmo assim errar em um momento de fraqueza. Isso não significa que ele parou de amar, isso não significa que a mulher deve perdoar isso. Isso não significa que ele quer trocar ela por outra. Mas quando uma mulher trai, uma mulher que é infiel, geralmente, na cabeça dela, o relacionamento já acabou faz muito tempo. Ela já não está mais investida emocionalmente nesse cara faz muito tempo. Ela já não sente mais atração e ela já não sente mais admiração por ele. A traição da mulher é o sintoma final do relacionamento. A do homem pode ser, não sempre, tá? A do homem pode ser apenas um desvio momentâneo. E como eu falei, se a mulher estabeleceu isso no começo do relacionamento, que ela não ia aceitar isso, ótimo. Cada um tem que fazer o que acha que é melhor para si. Mas, se ela perdoar o homem, pode continuar dando certo o relacionamento. Mas se o homem perdoa uma mulher que trai, 100% das vezes não vai dar certo. Não é 99%, 100%. Outra coisa, historicamente, qual era a única maneira que você tinha antes dos testes de DNA? 5.000 anos de história humana. A única maneira de você garantir que a sua linhagem sanguínea ia seguir era com a mulher sendo virgem e sendo fiel a você. E é por isso que a virgindade sempre foi valorizada em todas as culturas, desde a Ásia até aqui as Américas. Isso não é por machismo, isso é biologia, isso é história, isso é uma lógica de sobrevivência, a continuidade da linhagem sanguínea do homem. Até hoje, países, por exemplo, como a Indonésia, tratam infidelidade feminina como crime real perante a lei do país. Não, eu não estou defendendo a traição masculina. Eu, pessoalmente, não acho certo. Bato muito na tecla que o homem tem que ser capaz de controlar suas emoções. E outra, se ele trai a mulher, se ele mente pra mulher, por que ele não vai mentir pra você, parceiro de negócios dele? Mas eu também não vou fingir que a traição entre homem e mulher é a mesma coisa, porque não é. E se você é mulher e acha que pode ficar com quem quiser e não sentir nada, você tá anestesiada, você tá confusa. Provavelmente você está ferida e você cresceu sem masculinidade. Porque nenhuma mulher que teve masculinidade em casa, que teve um pai masculino presente e uma mãe feminina, fala isso com orgulho. Vamos pro próximo. I just want women to be submissive to you. I think in a healthy relationship, there's always a leader, whether it's the man or the woman.
And I think that in the happiest relationships, the man's in charge. I don't think women should be submissive to an idiot. And I don't think women should be submissive to any man they meet. And I don't think women should be submissive when they're not rewarded. You're an independent woman. Maybe you make your own money, you want to do all those own things. That's fine, fantastic. But if I had a woman, I would say, look, I like that you do your own things. I like that you do your jobs. But let's keep it part-time. I want you to come with me. We got to go here, we got to go there. I'm taking you around the world. You're with me, I'm taking care of you, etc. And I'd expect her to listen to me in return. Why wouldn't she? I'm not going to tell you to do anything wrong or bad. But if I were to say, I don't like that dude, stop talking to him. I'm her man, not that dude. It shouldn't even be a competition. It should be, all right, cool, block, boom. Why wouldn't it be? But then if I said I didn't like that woman, I don't know about that. this is what I'm saying, it's just a double standard and it's just like a power. A parte é muito interessante, ele fala aí que todo relacionamento saudável tem que ter um líder. E sim, existe hoje muitos homens capachos, onde a mulher que lidera o relacionamento. E esses relacionamentos, a maioria das vezes, nunca dão certo. E eu quero deixar algo bem claro aqui. A liderança e a submissão feminina não é algo relacionado à opressão. Não é cala a boca e me obedece. Não é isso. A verdadeira autoridade masculina é concedida pela própria mulher. Ela tem que decidir prover para você essa autoridade masculina. Geralmente, as mulheres não admiram o homem com quem elas têm que dividir tudo, dividir as responsabilidades, dividir as decisões importantes, dividir a liderança. Ela quer alguém para confiar, para seguir, que seja superior, não para discutir quem que tem que tomar a decisão toda hora. A parte mais importante disso tudo que os homens não entendem, porque você que está num relacionamento, você vai tentar usar o que eu estou falando nesse vídeo e aplicar no seu próprio relacionamento. E não vai funcionar. Por quê? Porque essa liderança, ela precisa ser estabelecida no começo do seu relacionamento. Não adianta você namorar ela por um ano, já ela está sempre tomando as rédeas, ela está muitas vezes tomando várias decisões importantes, ela está sempre competindo com você, 50-50. E aí um dia você decide falar, não, agora eu sou o líder e você é submissa. Já era. Por quê? Porque o precedente já foi criado antes. Ela já sabe que você não é o líder, porque você já está tolerando esse 50-50 faz um ano. Entende o que eu quero dizer? Se ela já estava liderando o relacionamento, ou até 50% do relacionamento, desde o início, ela nunca vai te ver como homem para liderar. Nunca. É impossível. Você tem que terminar com ela, e isso vai aumentar o seu valor aos olhos dela quando você termina com ela. Muda de vida, evolua, foca em si mesmo. E no futuro, se você quiser voltar, aí você pode ter uma chance maior de assumir esse papel de liderança. Se não, acabou. Ou você aceita ter uma vida medíocre, em que a mulher manda em você, você é capacho dela, ou seja, se ela disse que você vai jogar futebol, você vai. Se ela falar que você não pode, você não vai. Você pode ter esse relacionamento, que é a maioria hoje, ou você pode sofrer sozinho por um tempo, se transformar em um cara foda, aí sim vai ter mulheres que vão estar dispostas a te seguir. A escolha sempre é sua. Vamos pro próximo. So as a man, you have to wake up and think, okay, everything I want, other men want. I have to outcompete every other man to get it. So how am I going to do that? Am I going to do that by living in the moment, ignoring my phone, having a fun picnic? Do you believe in men's mental health? You are kind of like the problem in society in a sense of Thank you. Fast car, women, lifestyle. No, but it is. This is the problem. It's not my problem. I'm not saying it's your problem directly, but I'm saying this is the problem. Yes, all men probably want to aspire for that. Yeah. But do you see the pressure there is on men? Completely. It is much harder to be a man than be a woman. Okay, so what's your thoughts on men's mental health? I agree. It's much harder to be a man than be a woman, which is basically what you just said. Society's expectations of men is much higher than the societal expectations of females. I agree. Much more is expected of us. I agree. It's a harder game. Just like every other video game on Earth. It's a harder game, but if you complete it, you get a higher score. I think that being a top-tier male is the best human experience that any human can have. Reality of life for most men is absolutely depressing. I completely understand when you talk about male mental health. So have you suffered with mental health? Fuck no. No? Absolutely not. Because I understood that as a man, you must build yourself. As a female, you can be born... But did you not, we need to stop going into philosophies and just stuff, because I'm actually I want to understand you. Okay. Right. So have you not experienced mental health? No. Zero. Okay, so how do you cope with stress and situations? Express your emotions when you're frustrated and when you're stressed. Good question. And if I'm stressed or I'm frustrated, then I understand it's my time to perform. And I agree that society puts huge pressure on men and it's time for men to perform. As a man, you either perform or you don't. There's no
There's no safety net like there is for females. Females can wake up and say, I don't feel like it. Yeah, but there is for men. No, there isn't. But there is. The men Yes, who there say, is. I can't feel like it, cannot compete with the men who do not say that. And it is player versus player. A vida é uma guerra. Você quer a mulher dos seus sonhos? Tem milhares de homens que também querem ela. Você quer dinheiro? Tem milhões de homens que querem dinheiro. Você quer status? Tem gente acordando antes de você e indo dormir depois de você para conseguir esse status que você tanto quer. A competição não para. É competição o tempo inteiro pela mulher, pelo dinheiro, pelo status, por tudo. E o problema é que a maioria dos homens não consegue enxergar a vida desse jeito. Acorda achando que vai viver no modo relax, quer fazer o trabalhinho ali até às 6, depois ficar no TikTok, assistir um filme e amanhã a mesma coisa. E ainda vive na ilusão de que algum dia, com essa mentalidade e com esses hábitos, vai conseguir conquistar o que quer. Você não vai conseguir conquistar o que quer. E é aí que entra o ponto. A maioria dos homens hoje está deprimido, sem direção, sem propósito. E é por isso que eu fiz esse vídeo para te dizer. Sua vida tem que ser 100% baseada no progresso. Não importa se você está com mulher ou sem mulher, com apoio ou sozinho. O seu foco tem que ser no progresso sempre. A nossa geração, é a geração dos meus pais, nos falhou em ensinar isso. Ninguém ensinou o valor da disciplina, o valor da consistência. Mas você precisa entender que tudo que você quer, todo mundo quer. Se você não estiver disposto a lutar, a ser consistente 100% das vezes, você vai perder. Isso acontece nas pequenas decisões diárias que você faz. O cara pensa, só mais 5 minutinhos. Vou pular o treino hoje. Eu já treinei ontem. Comer esse McDonald's só hoje. Esse cara vai perder no longo prazo. E o outro que treina todo dia, mesmo quando ele não tá afim, mesmo quando tá chovendo, mesmo quando ele tá com dor, esse cara vai ganhar sempre. Sabe qual que é o mais cruel disso tudo? A única mulher que vai ligar pro seu esforço talvez seja sua mãe. Nenhuma mulher se importa com quanto você está se esforçando. Elas não se importam com quanto você sofreu. Elas vão simplesmente escolher o cara que já chegou lá. O cara que conseguiu. E ponto. Não fui eu que criei essa regra. Eu só tô te mostrando ela. Então você tem duas escolhas. Aceita a verdade e luta, progrida, ou reclama e se afunda com a maioria. E daqui 10 anos você vai olhar no espelho e você vai pensar, o que será que eu fiz com a minha vida? Vamos pro próximo. If I respect and love my partner, I'm not putting that pressure. I would say, babe, do you know what? You can have a little rest. Like, there are women that actually enable men to process that emotion. Agreed. But yeah, so we'll still go back to tomorrow. Okay. Agreed. Let's go back to work. But there are good women out there that don't put that pressure. I feel like your reality on women is warped because of a certain caliber of women. Yes, it is. I agree. You're right. But you're missing a very vital point of that story. You're right. But as a high-value woman, before you say to that man, you can have a day off and you're allowed to be sad today, you will only even get with him. Let me change that. You will only even acknowledge he exists if he's ignored how he feels 99% of the time before that. Because if he was sad most of the time before that, he never would have got to a place where he could attract a woman like you. The man who works in Starbucks, who's sad all the time, you won't reply to him. Neither will any other female. So for women to come along and pretend they give a about the fact that most men are basically invisible. There is not a female on the planet who's invisible today. You can be a 4, overweight, fat, you'll still go to the club and get attention. 99% of the men go to the club and nobody even fucking talks to them. If they try and talk to a girl, they get blanked and ignored and told to Most men are absolutely and utterly invisible. This is the truth about masculinity, right? It's very easy for women to sit here and complain about the top 2% of men because I dealt with this guy, he's arrogant, blah, 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 blah. Most men don't even exist. They send 10,000 DMs and never even get read, let alone replied to. So if you just sit here and say, I'll get a G, a big G, a boss, a millionaire, and let him have a day off, very nice of you. I'm sure you would. Yeah. But if a guy who wanted to have days off all the time, he never would have got important enough in the first place to attract a woman like you. And that is the reality. As a man, it's player versus player. It's ultimately competitive. And as a man, you have to outcompete the other men who are prepared to get up and do it anyway. That's how it. Ai, meu Deus. Esse eu acho que é o meu bloco favorito do vídeo, porque mostra como a mulher, ela realmente age de uma maneira que ela tenta mudar os homens, que ela tenta mudar o homem. Quando você tá com uma mulher em um relacionamento, ela vai tentar te amolecer. Isso também é biologia. Ela tenta te amolecer como teste não consciente para ver se você ainda é capaz de liderar
Você vai fazer o que ela está mandando ou você vai seguir no progresso, que foi o que eu falei no último bloco. Ela sempre vai fazer isso, ela sempre vai, vai só mais uma horinha de Netflix. Isso sempre vai acontecer. Então no vídeo ela tenta argumentar que existem mulheres que incentivam os homens a descansarem, a cuidarem da sua saúde mental, a tirarem dias de folga, como se isso fosse comum, como se isso fosse a regra. Mas o que o Tate fala, essas mesmas mulheres que dizem que vão entender são as mesmas mulheres que ignoram o cara que sente demais, que reclama, que tá triste, que tá depressivo, que não tem dinheiro. O homem que escuta esse tipo de conselho, ele simplesmente segue sua consciência emocional. E esse é o cara que elas mesmas rejeitam. Esse é o cara que elas nem respondem no Instagram quando elas recebem mensagem. Você precisa entender isso. Em 2025, existem mulheres que não têm opções. Toda mulher que tem um Instagram, tem um cara oferecendo alguma coisa. Talvez não seja o cara que ela quer ou que ela admira, mas ela tem opção. O homem mediano, que é 5 para baixo, ele não tem opções. E para ter, ele tem que ir atrás, ele tem que muitas vezes se humilhar e se rebaixar. Conquistar algo, ele precisa construir algo. Eu estou descrevendo a realidade do mundo. Você pode aceitar essa realidade ou fingir que ela não existe. Só que você negar essa realidade não muda nada, porque eu tenho a história do meu lado, eu tenho a ciência do meu lado. Somente 30% dos homens reproduziram durante a história. 30%. Ou seja, 70% dos homens morreram e nunca deixaram descendentes. O que isso quer dizer? Esses 30% dos homens tinham acesso a 90% das mulheres, porque 90% das mulheres reproduziram durante a história. É um jogo competitivo, mesmo com o Instagram, mesmo com o Tinder, mesmo com tudo isso. Então, 70% dos homens hoje no Tinder não conseguem nada, também no Instagram não conseguem nada. E aí você vê uma mulher dessa, ela reclama que o cara que trabalhou para chegar no top 10 ou no top 1, que é o caso do Tate, se torna um homem arrogante. Óbvio que ele se torna um homem arrogante. Da mesma forma que uma mulher de 18 anos que nunca fez nada na vida, mas tem 1 milhão de opções, é arrogante, seletiva e exigente. O homem que construiu tudo do zero, que venceu todos os desafios e hoje tem dinheiro, status e poder e influência, esse cara vai ter um ego. Esse cara vai ser arrogante, de certa forma, porque ele pagou o preço que poucos tiveram a capacidade de pagar. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. Como homem, você tem que sobreperformar. Você tem que ser melhor do que os outros. Simples. Tem que ser mais disciplinado, tem que ser mais forte, mais inteligente, mais resistente. Não há outra saída. Já a mulher, se ela nasceu com uma genética ruim, se ela não é bonita, se é tipo, muito abaixo da média, ela vai ter opções. Só que ela nunca, com uma genética ruim, vai ter as melhores opções de homens. 5, 1%. Não importa o quanto ela estude, não importa o quanto ela trabalhe, não importa o quanto de dinheiro ela ganhe. Mas se você é homem e você não é tão bonito, você não é tão alto, mas você tem um shape legal, você sabe conversar, você é engraçado, você tem carisma, você é inteligente e começa a ter dinheiro, você vai ter acesso às melhores mulheres. Esse é o lado positivo de ser homem. Você tem a oportunidade de se construir. Você tem a oportunidade de melhorar. As mulheres não têm. Esse é o luxo dos homens. Você hoje, se você mudar todas as suas decisões, se você realmente se comprometer 100%, não 99%, 100%, você pode se construir. Você pode chegar no topo, porque a maioria dos homens hoje é fraco. A maioria dos homens hoje é acomodado. Você tem a oportunidade de se construir. Vamos pro próximo. Are you happy? I think that money buys freedom and freedom buys happiness. I think that the rich people of the world, the number one most intelligent thing they did was convince poor people that money isn't happiness. And I think they did that to prevent revolts. I'm not saying money is the only thing that can make someone happy. I'm not saying money alone will make you happy. But money is certainly a factor to happiness. Yeah. It's kind of, yeah, you agree, right? It's like water, right? Water won't make you happy. But if you have no water, after a week, you need water. It's all you think about, right? It's the same deal. You can't go without it. So the rich people always say, money doesn't buy happiness, but do they ever give their money away? Esse ponto reflete muito na realidade do Brasil, o país onde a maioria das pessoas vivem uma escravidão voluntária, sem nem perceber que elas estão sendo escravizadas. O brasileiro médio que ganha os 2, 3 mil reais e não consegue nem viajar para fora do Brasil, não consegue nem pagar os jantares fora de casa, sem contar os centavos, trabalha de segunda a sábado e sem perspectiva de melhora, sem uma meritocracia.
Isso para você parece liberdade? Não, isso é uma prisão, isso é uma escravidão. E ainda assim, essas pessoas, quando você fala assim, ah, o João conseguiu ficar rico, o cara tá ganhando muito dinheiro, sabe o que elas vão falar? Dinheiro não traz felicidade. Aí eu te pergunto, você já viu alguém que é rico de verdade falando isso? Eles podem até repetir essas frases para manipular os pobres, para fazer os pobres pensar que riqueza não é tudo, para que os pobres continuem lavando seus carros, limpando suas casas. Mas nenhum desses ricos estaria disposto a abrir o dinheiro que eles conseguiram conquistar. Você sabe quem fala normalmente que o dinheiro não importa? Quem nunca teve dinheiro. Tipo, alguém falar, ah, mas Paris nem é tão bonita assim. E essa pessoa nunca nem pisou em Paris e tá falando que Paris não é tudo isso. Essa é uma desculpa, é uma justificativa para compensar a sua estagnação como pessoa e como homem. É aliviar o peso da sua própria mediocridade para você se sentir melhor. Porque seu subconsciente fala, tá, acho que riqueza não é tudo isso. E aí você alivia o peso da sua mediocridade, você não se sente tão mal sobre você mesmo. E outra coisa, mais importante, quem foi que disse que o dinheiro impede você de ser feliz e valorizar as coisas simples, como a sua família, a sua paz, tudo isso? Muito pelo contrário, ele te dá mais liberdade para você viver sem ficar se estressando se o cartão vai passar ou não. Igual o Tate fala no vídeo. O dinheiro compra a liberdade. E a liberdade compra a felicidade. Lembra que eu falo sobre felicidade. Felicidade não é um estado infinito de prazer. Isso não é felicidade. Felicidade que eu vejo é você estar em paz consigo mesmo. As pessoas confundem felicidade com paz. Você está feliz como uma criança de 5 anos brincando ou sorrindo, isso não existe. Você acha que os ricos são infelizes? Então por que você nunca viu algum deles abrindo mão da fortuna deles para viver que nem você? Exatamente, porque é mentira. Você foi manipulado para acreditar nisso. Você foi ensinado a valorizar a pobreza como virtude, porque isso te mantém obediente. Você achar que a pobreza de alguma maneira te fortalece. Assim, você fica mais conformado consigo mesmo. Então, para de repetir essa mentira de que o dinheiro não é importante. Fala isso até você ficar rico. Aí sim você pode opinar com propriedade. Vamos pro próximo. Do you go on a lot of holidays? I can do whatever I want. We're not actually going to go there with this bullshit, What do you mean like bullshit? double standard shit. This man has so many double standards, like it actually doesn't make sense. There's different standards. But I'm saying, but if you're out every month doing this, doing that, Correct. I'm going to do the same to No, keep no, myself no. entertained and No, occupied. no. Yes, what you think I'm going to wait at home for you? Yes. And just wait there and look like an idiot, then Yes. probably see you don't upload on look like- Instagram. You look like an idiot. You look like a No. loyal woman, as you should. There's no way I would allow you. There's no way I would allow you to go on all these girls' holidays. That's very disrespectful. I'm a territorial man. That does not mean jealous or insecure. It means I care about you. Anything I care about, I want to protect and love. It doesn't matter how much you love me back. Doesn't matter if no man on earth could tuck you into bed. Essa parte é hilária. Tem muita risada quando eu vi esse vídeo a primeira vez. Mas ao mesmo tempo é bem reveladora. O que ele fala é uma verdade incômoda, é uma verdade desconfortável. E existe sim esse padrão duplo entre homem e mulher, essas dinâmicas de relacionamentos. Quando o assunto é sair pra festa ou pra mulher ir viajar sozinha com as amigas, ou algo assim. E você viu aí no vídeo que quando ele fala isso, quando ele fala que ele pode ir e ela não, a mulher fica desconcertada, ela perde completamente o controle emocional. Porque o que ele está dizendo não é conveniente para a narrativa dela. Agora vamos falar a real. Se a mulher sai pra balada com as amigas solteiras ou vai viajar sozinha com as amigas sem o marido, você acha que os homens que estão lá nessa balada ou nessa viagem, eles estão vendo essa mulher como casada ou como solteira? Eles estão vendo ela como solteira e vão agir como tal. Não importa se a mulher tem namorado, não importa se ela tem noivo, não importa se ela tem marido. Essa é a realidade. E o contrário não acontece da mesma forma. É o que eu falei, é o padrão duplo. Quando o homem sai pra balada, na maioria das vezes, ele é o cara que precisa ir atrás das mulheres. Ele que precisa fazer o esforço. Ele não é simplesmente abordado por centenas de mulheres tentando pagar bebida pra ele, tentando fazer isso com ele. Não é assim que as coisas acontecem. Se ele quiser, ele que tem que ir atrás. E pra mim, o meu relacionamento, o desrespeito não começa quando a mulher sai com as amigas sozinha ou quando ela vai viajar sozinha. É simplesmente a atitude dela pedir para fazer isso.
Só dela pedir pra fazer isso já é uma red flag. Essa é a primeira rachadura na armadura. Isso já mostra que o relacionamento perdeu o equilíbrio. Uma mulher que realmente te respeita, respeita o homem com quem ela está, ela não vai nem ter vontade de fazer isso. Ela não vai nem querer pedir isso pra você. Por quê? Porque se você é um cara de valor, você tá sempre trabalhando, você tá sempre ocupado, você tem pouco tempo livre. Então, o pouco tempo livre que você tem, ela teria que brigar para ter esse seu tempo livre para ficar com você. Então, por exemplo, vamos supor que você está disponível das 8 às 10 da noite, que é quando você chega em casa do trabalho. E ela decide que nesse tempo livre que vocês têm, ela resolve sair pra balada com uma amiga solteira, onde tá cheio de homem solteiro. Só dessa atitude dela já te diz tudo o que você precisa saber sobre o relacionamento em que você está. Ao meu ver, é assim: você quer sair? A gente sai junto. Você quer ir viajar? A gente viaja junto. Se quer sair com seus amigos, você pode sair para tomar um café, até para ir jantar, em um lugar tranquilo, até no máximo ali às 10 da noite, mas balada, festival, viagens sozinhas, depois das 10, 11 da noite, isso é coisa de mulher solteira. E se ela quer viver como solteira, ela que fique solteira. Vamos pro próximo bloco. I understand why you'd be friends with an ex. Because you can gain things, right? You're friends with that man. He might, I don't know, occasionally buy you some dinner, or he might pick you up, or he might help Because you with he's my something. friend. Yeah, it's because he's your friend. Correct. You know, You no just- things, just a friend. Yeah, that's right. He's just a friend. He'll do some things for you. As a woman, what things will you do for him? I'm here. I'm a really good friend, actually. Chat shit on fucking WhatsApp. Anything else? No, I saw them, checking on them. Like the things that I feel like men need, like we do as women. Men will do real things for you. A female friend won't do shit for you besides try and get attention out of you. That's it. It's a waste of time to have female friends as a man. Complete waste of time. They don't give you anything. Being friends with an ex, I completely understand why she would do it. The man's gonna get horny. The man's gonna want to message her now and again. The man's gonna want to bang her now and again. The man might do favors for her, X, Y, Z, but she ain't gonna do nothing for him. So any man who is friends with a woman is giving his attention without retrieving and receiving what he wants from a female, which is sex. So it's a mistake. It's a mistake to make. If you give something away for free, it has no value. I feel sad my ex left me, some dumb shit. Yeah, but right? women can give a They're rational- trying to kill me. I need a gun now. You don't text some chick in your phone. You text your boys because it's only your men who can help you. I'm in Ukraine, the Russians have invaded, I need a way out. Who's got a car? Oh, Cheyenne's coming. Do, Peugeot 206. Get fucked. Esse trecho aí, eu acho que ele desmonta realmente esse mito sobre a amizade entre homem e mulher. E quando eu tô falando do homem heterossexual, tá bom? Pra mulher, realmente vale a pena ela ter amigos homens. Por quê? Porque ela quer atenção e ela não precisa dar nada em troca para receber atenção. E os homens, 99% dos homens que querem ser amigo de uma ex ou querem ser amigo de uma mulher, querem transar com ela. E fariam isso se a oportunidade aparecer, se a mulher decidir que sim. A história de amizade é uma mentira. A amizade, como qualquer relacionamento na vida, é sempre uma troca de valor disfarçada. E nessa troca, o homem oferece proteção, tempo, favores, pics, caronas, até consolo emocional. Ou seja, ele ficar ouvindo o que a mulher está falando, que ela está chorando, que o cara está abusando ela emocionalmente. Enquanto, ao mesmo tempo, o que a mulher oferece para esse cara? Nada. Conselhos, talvez? Pelo amor de Deus, né, amigo? Primeiro que as mulheres vivem numa realidade completamente diferente dos homens, como a gente já descreveu nos blocos anteriores. Como que você vai pedir conselho para alguém que não enfrenta os mesmos desafios que você? Claro que as mulheres têm desafios. A vida não é perfeita nem para o homem nem para a mulher. Mas os desafios que as mulheres enfrentam não são compatíveis com os desafios que os homens enfrentam. Isso é apenas fraqueza, ao meu ver. O homem de verdade, ele não aceita ser plano B. Nem plano B emocional, nem plano B sexual. Se você chamou uma mulher para sair e você deixou claro para ela o que você quer, qual que é o seu interesse, e ela diz: eu quero que a gente seja só amigos. O que você tem que fazer? Fala para ela: então fica com seus amigos, eu não tenho amigo mulher. Vira as costas e nunca mais olha para trás. Mas o que o cara faz? Ele decide que ficar na friend zone é melhor do que perder a mulher. E o pior de tudo isso, ele fica servindo de apoio emocional para a mulher, ou seja, ouvindo o que ela tem para dizer, até o momento que ela sai com um cara que provavelmente já estava comendo ela antes mesmo do relacionamento acabar. Então o cara, ele tem medo de perder a mulher, perder a ex-namorada, e prefere continuar com ela, mas essa é a verdade.
E se você ainda insiste nessa ideia de manter a amizade com ex-namoradas ou com uma mulher que você sabe que você quer ela, mas ela não te quer, ela só te vê como um amigo, você não é amigo dela. Você é apenas um reserva emocional. Alguém para desabafar ali de vez em quando. É um terapeuta, é um step. Ela, no fundo, ela sabe o que você quer e você sabe que ela sabe o que você quer. Se você quer uma mulher, seja direto. Diz pra ela suas intenções. Se ela não quer, sai fora. Tchau, adeus. E nunca aceite menos do que você realmente quer. Então é isso, pessoal. Conclusão desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Essas foram algumas lições importantes que eu achei que foram tiradas desse vídeo. Como deu para perceber, muitas dessas ideias não são politicamente corretas e algumas talvez causem um certo desconforto, mas são realidades que muitos homens vivem calados. E como eu já falei aqui, fazer esse tipo de conteúdo é um risco imenso para mim. Hoje, enquanto o meu canal ainda é pequeno, estamos quase batendo aí nos 1000 inscritos, graças a Deus. Ninguém liga. Mas no dia que algum desses vídeos viralizar, você vai ver. Vai chover feminista, homem afeminado, gente querendo me cancelar. E tá tudo bem. Porque meu propósito com esse canal é falar a verdade. Incomodar os fracos, e ajudar os homens que querem algo a mais, os homens que têm dignidade, ou que querem retomar a sua dignidade, que querem evoluir, que querem trabalhar, que querem construir algo maior na vida. Você é um desses? Deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a espalhar essa mensagem para mais homens. E a gente se vê no próximo vídeo.